aliança. Aleluia. E ele me disse: estou eu fazendo uma nova aliança, ainda mais forte do que você já tinha. Aleluia. Então, para você nesta noite que está passando afronta, que está passando luta, eu quero, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, dizer: a sua aliança hoje foi nova, renovada, aleluia. E se era, aleluia, pequena, se era frágil, hoje o Senhor está fazendo aliança nova aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Pega a sua Bíblia, irmãos, aleluia, e abra lá em Isaías, no capítulo 37. O Senhor me falou sobre muitas afrontas que os servos de Deus estão enfrentando. Aleluia. Como os irmãos sabem, eu sofri 4 AVC. Então, se eu não conseguir pronunciar certas palavras, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, que tomou já a direção neste lugar, através da oração da serva do Senhor, e eu sei que é Ele que vai colocar as palavras na minha boca, e é Ele que vai direcionar, porque não vivo eu, mas Ele vive em mim. E cada momento que eu prego a palavra de Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha revelar a palavra quente para os irmãos. Vamos estar lendo a partir do versículo 22, o 36, 22, para que os irmãos venham entender o que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. Então, Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Zepa, os escriba, e Joá, filho de Asaf, dos Xandeder, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe disseram, lhe fizeram saber a palavra de Rabezaque. No 37. E entrou e acolheu e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e pano grosseiro, e entrou à casa do rei, e o rei enviou Eliaquim, o mordomo, e a Zepa, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, coberto de saco, de pano grosseiro, e Isaías, filho de Amós, o profeta. No versículo 5 e 6. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temais à vista das palavras que ouvir, com quais os servos do rei da Assíria de mim blasfema. Soberano Deus e eterno Pai, é diante da tua infinita misericórdia que eu me coloco nesta noite. Meu Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que a tua serva, Pai, estava com culto marcado para o mês passado. Ó Deus querido, mas o Senhor, ó Pai, diz
na sua palavra, Pai, que muitas das vezes nós somos afrontados, muitas das vezes, ó Pai, nós passamos, meu Deus, pelo vale da sombra da morte, como foi, ó Pai, dito nesta noite, que ainda que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o dono da peleja, o Senhor é o dono, ó Pai, da nossa vida. E quando o Senhor quer, ó Deus, e quando o Senhor ordena, Pai, não tem ninguém que pode, papai, decretar esse decreto. E nesta noite, Pai, foi, ó Deus querido, entoada. Hoje nós estamos aqui para levar a tua palavra. Então eu quero te pedir, Senhor Jesus, eu só sou o teu instrumento, eu só sou instrumento do Senhor. Barro, Pai, sujeito a todos os dias ser processado. E eu amo ser vaso, eu amo ser barro, Pai, porque quando o barro está rachado, o Senhor vai e amassa outra vez. E nunca, Pai, poderei dizer que eu sou, que eu faço, porque se o Senhor não fazer, se o Senhor não querer, hoje mesmo, Pai, nada acontece. Mas nesta noite eu quero te pedir algo, que eu, o homem, a mulher diminua, e que o Senhor cresça, e que o Senhor faça segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Porque para mim hoje, eu poderia sair daqui já regozijando do teu poder, da tua graça, porque como nosso irmão disse, a igreja somos nós, e quem é nós, ó Pai querido, diante a tua palavra, a qual teu servo também disse, que a árvore boa sabe dar o fruto bom, e a árvore ruim, ó Pai, só tem fruto ruim. Então, se o teu Espírito Santo vive dentro de nós somos árvore boa, e a árvore boa, ela tem o dom de levantar o que está caído, de dar fôlego para aquele que não tem. Então, nesta noite, eu sou tocha do Senhor, eu não sou palha, Pai, mas eu quero nesta noite que o Senhor me usa, não porque eu quero, mas se o Senhor vai querer fazer, me usa com os dons a qual o Senhor me ordenou nesta noite, aonde eu colocar a mão, que vidas venha ser curada, porque os meus pés entrou este lugar aqui, e a tua palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, será bênção, Pai. Então eu quero profetizar em cima da tua palavra, que seja bênção neste lugar, que seja bênção da parte do Senhor, Pai. Então eu quero te pedir, que se for para mim, falar algo de mim, melhor que eu emudeça, mas tudo quanto o Senhor querer falar, com o coração de cada um aqui nesta noite, que o Senhor venha falar ainda mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, posso acertar glorificando, exaltando aquele que vive e reina. Irmãos, antes de eu pregar a palavra de Deus, eu queria dizer assim que muitas das vezes muitas das vezes, irmãos, nós se enganamos com o servo de Deus. Porque às vezes nós achamos, cada um Deus chamou de um jeito. Cada um Deus escolheu de uma forma. Às vezes eu vejo uma irmãzinha ali, tudo encolhidinha, mas lá dentro do íntimo dela, ela está glorificando, exaltando Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes ela vai sair deste culto com todas as bênçãos dela. Aleluia. E nós vamos olhar e vamos dizer, nós vamos julgar e vamos dizer assim, mas por que a irmã está tão abençoada? Aquela irmã não dá glória grande, ela não dá glória a Deus com a boca aberta, ela não sapateia, você não vê aquela irmã cheia do poder, irmãos. É o íntimo de cada um nesta noite.
E o que me chamou a atenção dentro desse versículo da palavra de Deus foi na segunda-feira que o Senhor me revelou esse versículo da palavra de Deus. E eu perguntava para o Senhor por que muitas das vezes nós somos afrontados. Tem pessoas que não sabem enfrentar as afrontas. Todas as afrontas para o crente, ele acha que vem do diabo. Peraí, minha irmã, peraí, meu irmão. Tem afronta que é o próprio Deus que permite em minha vida e tua vida. Para que eu e você viemos confiar, aleluia, acreditar mais e mais naquele que nos fez a promessa. E por que muitas das vezes nós achamos que tudo é o inimigo? É porque é o diabo que vem contra mim, é o inimigo que tem se levantado para me afrontar. Mas eu quero te dizer esta noite que nem todas as afrontas, aleluia, aleluia, da parte do inimigo. Muitas das vezes as afrontas é da parte de Deus, porque Deus, ele prova aquele que ele ama, senão a palavra dele não se concretizaria na minha e na tua vida. E eu comecei a falar com Jesus, e Jesus começou a revelar o manto desta palavra. A palavra de Deus diz que quando a afronta vem para Ezequias, mas espera aí, Ezequias não era profeta? Era. O Senhor usava ele como ninguém. O Senhor, aleluia, falava para ele: vai lá e diz para o povo se converter. Vai lá e diz para o povo que o caminho que eles estão seguindo não é o caminho que eu estou me agradando. Vai lá e diz para o povo que o que eles estão adorando, aleluia, que eles estão exaltando, aleluia, eu não estou me agradando de tudo isso. E o Senhor usava o profeta, para o profeta ir e falar tudo que o Senhor tinha falado. E chega uma hora, aleluia, que nós cristãos, aleluia, eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus, vai ter uma hora que eu e você vamos ter que parar, vamos ter que ficar quieto para ouvir uma só voz, porque esta uma só voz vai tomar a direção da minha e da tua vida. Aleluia, Jesus. Quando Ezequias ouve o desafio, aleluia, a afronta, do rei Senaqueribe, que veio afrontar o Deus dele, dizendo que o Deus dele não ia mais livrar, que o Deus dele, aleluia, ia deixar ele perecer. Aleluia. E muitas das vezes, até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo os que estão do nosso lado, eles indagam a Deus dizendo, aleluia, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê eu estou enfrentando tal coisa, o porquê eu estou passando por tal coisa. E não entende que Deus está no processo, que Deus está, aleluia, permitindo
que Satanás se levanta, porque se Deus não permitir, nem o inimigo pode tocar em você, ninguém pode atacar, aleluia, a tua fé. E tem muitas pessoas no dia de hoje achando que o profeta vai salvar ele, irmãos, achando que o problema que ele está passando lá, eu vou no sábado na casa da irmã Antônia, e lá vai ter profeta, e o profeta vai orar por mim, e tudo vai voltar como antes. Mas eu vim aqui para te dizer, ei, quando Ezequias, ele soube desta afronta, a Bíblia diz que ele se veste de saco, e ele vai diante a casa do Senhor. A palavra de Deus diz que ele se humilha na presença de Deus. Irmão, o que você fez no dia de hoje? Em quem você foi buscar? Em quem você foi consultar nesta noite? Aleluia! Será que tu entrou no teu quarto e perguntou para o Senhor: Senhor, esta afronta que eu estou enfrentando, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar vitória, aleluia. Eita Deus. Irmão, Eita Jesus. é claro que eu e você, muitas das vezes, eu vou falar tudo com o Espírito Santo de Deus me entregar, porque eu não vou levar para minha casa nada, porque eu já paguei o preço grande, o suficiente já. E eu sei o que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui nesta noite. Em quem você tem consultado? Para quem você tem corrido? Glória a Deus, aleluia. Importa de quem tu tem batido. Para quem você tem se humilhado? Eita Deus. Nos dias de hoje ninguém mais quer pagar preço. Já foi falado aqui. Nos dias de hoje, aleluia, eu não vou orar porque o profeta está orando por mim. Eu não vou consagrar porque tem irmãs consagrando por mim. O ministério é teu. Deus te deu. Aleluia. É você que tem que se humilhar. É você que tem que rasgar as vestes. E se tiver que colocar saco, vai, se humilha, aleluia. Porque o Senhor me falou nesta semana que Ele quer usar a fé dos seus, porque os seus não estão usando a sua fé, os seus estão deixando para o missionário, para o pregador, estão deixando para aquela irmã que ora, para aquele irmão a responsabilidade, para os seus líderes. Mas Deus te chamou, Deus te chamou para uma obra. Então começa a exercitar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Ezequias entra no quarto, aonde em segredo você e o Pai te escutam. Ele diz: quando está aflito, quando está necessitado, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto com teu Deus. Eu ouvi a irmã dizendo assim: irmã, fulano morreu espiritualmente, fulano caiu. O nosso dever é orar sim, irmãos, mas culpar alguém por isso jamais. Porque tem pessoas que já estão em cima do muro,
Só basta um vento e ele cai. A afronta de Ezequias era grande, mas ele acreditou no Deus que ele servia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O mesmo Deus que deu vitória para ele, o mesmo Deus que era com ele e com o profeta Isaías. A Bíblia vai dizer lá no versículo 5 e 6, que depois que ele vai no templo orar e buscar pelo Senhor resposta, ele mesmo assim, ele não fica despercebido. É verdade. Ele pega os que estavam ali com eles, os outros profetas, os que estavam ali junto com ele, e diz: olha, vai lá e conta toda a história para Isaías, consulta ele lá, e depois que você consultar ele lá, examina para ver o que ele diz. Aleluia. E quando a irmã falou nesta noite dizendo assim, é com pessoas de idade já avançada no ministério que nós aprendemos. Porque quando nós ouvimos as pessoas de mais idade, de mais sabedoria, nós aprendemos muito, irmãos. Verdade, Pai. Nós somos estruturados por mulher como a irmã. Aleluia. Porque quando nós estamos falando assim, eu vou desistir, ela sempre tem uma palavra, ela sempre tem uma história para contar para nós. Ela diz assim: olha, em tal época havia um homem chamado Davi e estava lá, aleluia, no campo. Ninguém dava nada por ele, mas ele era escolhido do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Jesus tinha plano com ele, mas mesmo quando ele foi ungido por Samuel, aleluia, ele não se exaltou. Ele não disse: eu já sou rei e vou chutar a bunda de Saul, não. Ele chegou com humildade, porque quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem a direção do céu. Ele não tem a direção aqui da terra, a direção dele vem lá de cima, irmão. Glória a Deus, aleluia. E aquele jovem, desdenhado pela família, ninguém dava nada, como eu e você um dia estávamos perdidos, como eu e você um dia estava, aleluia, desamparado. Aí, naquele ninguém toca, naquele ninguém mexe. Quem afrontar ele, afronta eu, o exército do Deus vivo. Quem afronta a minha, que é a menina dos olhos meu, que eu gerei desde o ventre da mãe, quando ainda estava pequena, Jeremias. Ainda que ela não saiba falar, ainda que ela não conhece os propósitos que tenho eu com ela, ainda que ele não sabe o propósito que eu tenho com ele, mas eu escolhi e eu cingi os lombos dele, e ele glorificará e exaltará o meu nome, porque esta afronta, este processo pode ser dolorido, mas na hora certa eu vou dar vitória. Glória a Deus, Senhor. Oh, Deus. Você sabe o que acontece hoje em dia? Que
nós não, aleluia. Eu costumo falar com a minha filha ali. Ela é minha intercessora e eu sou intercessora dela, sou dela também. Mas nós duas temos um vínculo. Quando uma sonha uma coisa, Deus mostra outra para ela também. Eita Deus. E aí, de repente, nós estamos na cozinha e ela vem de lá falando: mãe, eu tive um sonho assim. E eu falo: cara, eu também tive. E aí nós começamos a dialogar e de repente algo surpreendente acontece. Oh, aleluia, Jesus. De repente, o sonho que nós tivemos, Deus já vai dando intérprete. Glória a Deus. E aí nós começamos a dizer assim: ó, vamos vigiar, porque o negócio está feio. E ela chega lá da escola, lá da faculdade que ela chega, à noite. Aí no outro dia talvez nós conversemos. Mas à noite nunca dá. Aí ela fala: mãe, tu não sabe uma coisa. Aconteceu isso, isso e isso. Tudo que aconteceu, que nós sonhamos, ou que Deus mostrou para nós, aconteceu. Por quê, irmãos? Somos boas? Não. Porque somos melhores? Não. Porque o Deus do céu nos escolheu para viver o melhor, para conhecer os mistérios que Ele tem para conosco. Aleluia, Jesus. Você pode, você também tem. Aleluia. Glória a Deus. A afronta foi grande? Foi. Mas Ele não se deixou dobrar para os seus afrontadores. Aleluia. E eu quero dizer nesta noite para pessoas que estão aqui: o exército do rei, do mal, pode ter arquitetado contra a tua vida já. Mas quando Deus querer, quando Deus quer, Ele usa até, aleluia, os inimigos para vir te avisar que a afronta vai chegar. Porque foi assim que o Senhor fez. No versículo 22. Eles eram do outro reinado. E o Senhor manda eles virem até Ezequias, dizer para Ezequias que o rei Senaqueribe estava afrontando o Deus de Ezequias, dizendo que o Deus deles era maior do que o Deus de Ezequias. E nesta noite, qual é o Deus que tu está confiando? Qual é o Deus que você tem deitado e levantado? Qual é a tua confiança? Aleluia! Porque quem confia no Deus Todo-Poderoso, naquele que criou os céus e a terra, e não criou somente a lua, porque os reis do outro rei Senaqueribe, ele era os deuses da lua que adoravam. Mas nós adoramos um Deus vivo, um Deus que tem poder para libertar do cativo aquele que já está em treva. Nós cremos num Deus que tem poder para dizer: aleluia, morte, sai do corpo dele. Em nome de Jesus. Esse é o rei que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o rei que dá decreto para a morte partir em retirada. Aleluia. Como ele fez com Lázaro já 4 dias. Ele deu uma ordem: Lázaro, saia para fora. Aleluia.
o filho da viúva de Naim. Sai, larga esse esquife, levanta. A filha de Jairo, quando já estava morta, ele disse: menina, levanta, vem aqui e se assenta, come uma sopa, um guisado. Aleluia. A sogra de Pedro, quando ele entra na casa, ela estava doente, ela estava com febre, e a ordem dele foi: sai do corpo dela agora. Eita Deus. E na mesma hora, ela foi curada. E voltou a fazer o que ela gostava de fazer, que era servir. Aleluia. Este é o Deus que eu sirvo, e este é o Deus que você serve. Não é para você temer, porque a ordem nesta noite foi dada pelo profeta Isaías, e hoje ele está dando ordem, aleluia, com a minha vida para a tua vida, dizendo: não temas contra as afrontas que vêm sobre a tua vida, porque hoje eu estou dando ordem. Aleluia, glória a Deus. Que tudo caia por terra. Glória a Deus. Você, homem que está preocupado, aleluia, o pai está mandando dizer: ei, homem, levanta-te, toma esta cama e vai viver um milagre, porque o milagre hoje está sendo, aleluia, entregue às tuas mãos. Glória a Deus. Eu não sei qual é a cama da preocupação que você está deitado hoje, mas a ordem é: não temas, levanta e anda, porque eu, Senhor, mando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu, Senhor, estou ordenando. Aleluia. Tem pessoas que chegou aqui com muitas afrontas. Uns que foi afrontado pelos próprios parentes. Outros que foi afrontado, aleluia, no serviço, eu não sei. Outras que foi, aleluia, afrontado pelos seus líderes. Dizendo: é melhor você desistir. É melhor você parar, porque isso não é para você. E eu quero te dizer nesta noite, como profeta do Deus Altíssimo, e declarar na tua vida: não temas, se levanta, sacode a poeira, aleluia, da onde alguém jogou em você, porque a caminhada é muito longa. Viu? Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo jugo de homens. Mas eu quero dizer nesta noite que o jugo já foi quebrado. O jugo já foi despedaçado. Irmã, como tu fala isso dentro da palavra de Deus? Naquele dia que o meu Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário, ele levou sobre ele todo o jugo que estava carregado sobre os teus ombros, ele levou. Então por que você está carregando até no dia de hoje jugo? Ah, porque eu estou numa enfermidade. Ah, porque isso, porque aquilo outro. Irmã, tu não quer dizer que a gente não enferma, enfermamos sim, porque comamos mal, porque muitas das vezes vamos dormir mal, sim. É da carne isso, sim. Mas tem coisa que é jugo do diabo, é jugo do homem, e não é para nós esse jugo carregar, irmãos. Vai viver confiando e crendo
que Jesus já levou tudo por mim, por você. Eu cheguei aqui hoje porque o Senhor permitiu. Aleluia. Eu cheguei aqui hoje porque o meu Jesus quis que fosse assim. Aleluia. Quem quiser conhecer eu, entra no teu quarto e fala com Deus. Pergunta para Deus quem que é a missionária Fernanda. E depois de Deus, irmãos, pergunta para o meu esposo que está ali. Ele sabe da minha vida. Ele conhece quem é a esposa dele. E depois, irmãos, pergunta para a minha filha que mora comigo. Não sei porquê, mas o Senhor está mandando eu dizer isso. Porque Ele sabe quem sou eu. Que os vales que eu tive que enfrentar para hoje estar aqui de pé. Eles conhecem. E o meu Senhor também. E muitas das vezes nós deixamos Deus trabalhar. Por causa daquilo outro e daquilo outro. Mas nesta noite, eu estou fazendo tudo o que Ele me ordenou. E eu sei que coisas grandes vão acontecer. Aleluia, Jesus. Glória. Mas se eu não me humilhar todos os dias da minha vida, eu não vou chegar lá. Como Deus usou a serva do Senhor para falar desta maneira. Eu fechei a sepultura. Porque o inimigo ele não toca em você. Mas eu creio que se eu vacilar ele toca. Que se eu viver de qualquer jeito ele vai me tocar. E isso é para todos os irmãos que aqui estão. Se eu querer viver em cima do muro, é claro que ele vai tocar. Mas se eu andar no caminho da verdade, fazendo a sua vontade, o seu querer, o inimigo ele pode até investir, mas ele não tem poder de tocar e me derrubar. E eu digo isso para vocês, para cada um de vocês. Eu tenho 19 anos na presença de Deus. 19 anos. Ou bem menos, ou 16 anos. Porque depois que eu tive a minha filha, que está com 21 anos, que ela passou pelo vale da sombra da morte, eu aceitei Jesus como meu Salvador. De lá para cá, eu tenho tentado, irmãos. Não é fácil. Porque as afrontas do diabo, ele investe sujo contra a minha vida. Mas ele pode investir aqui hoje. E hoje mesmo ele cai por terra. Aleluia. Porque eu creio no Deus que me tirou do lamaçal. Eu creio no Deus que me libertou das drogas. Eu creio em Deus que me libertou da prostituição. Aleluia. Eu creio num Deus, irmão, que me deu vida nova. Porque quando eu estava pelo vale, não tinha nenhum para me estender a mão. Mas neste momento ele foi e ele me estendeu a mão. E não só a mão, mas ele me abraçou. Aleluia, Jesus. E me purificou e me limpou. Para hoje eu dizer para vocês que vale a pena enfrentar todas essas afrontas. E saber que ele é o grande. E que ele é o grande eu sou. Aleluia, Jesus. Eu gostaria nesta noite pedir para a irmã Neia
colocar um louvor que diz adorador. Eu vou louvar esse hino. E você que sabe, me ajuda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, você é da missionária. Deus está mandando o irmão lançar sobre ele toda a inquietação. Viu, irmão? Deus está mandando o irmão não temer e confiar e crer que tudo será para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Às vezes as afrontas chegam, irmão, para nos tentar paralisar. Mas às vezes também nós precisamos ter um momento com Deus e nós. Porque nós não somos super-homens. Muitas das vezes nós abraçamos tudo e queremos fazer tudo. E tem momentos e horas que o Senhor nos deixa da maneira que o irmão ficou, para o irmão saber que ele é Deus, e é tu e Deus e tu. Às vezes, não é porque o outro não ouviu e nem viu, é porque o Shekinah é com você e Deus. Viu, irmão? Porque ele quer uma experiência com o irmão. E muitas das vezes não somos super-homem não, tá? Por quê? Não sei. Mas ele mandou entregar para ti isso aí. Viu? Pode, irmão. Irmão, se levanta. Põe a mão na sua cabeça, porque a cabeça representa Cristo. Aleluia. E Ele está no meio de nós. Eu vou louvar esse hino, irmão. Eu não sou muito de louvor, mas eu senti de louvar esse hino. E aí vocês adoram comigo, mas em espírito, com a sua mão na cabeça. Oh Deus, receba este louvor, aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho
Não temas, Titi. Não temas, porque eu sou aquele que te livrou de tudo. Aleluia. Eu entrei lá e eu fiz eu achou a minha aliança. Então me agora eu que sou, nada pode parar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As afrontas. Sanaqueribe chama o intérprete do nome dele. Fala que ele era o próprio Satã. Aleluia. Então eu não quero saber se é o inimigo que está te afrontando, mas o segredo é adore. O segredo é exalte. O segredo é desce na oração. Aleluia. Clama pelo Senhor, porque os dias são difíceis. Aleluia. Mas o Senhor dará vitória para todo aquele que confia, para todo aquele que crê nas promessas do Senhor. Tem muitas pessoas aqui paralisadas. Muitas. E o Senhor está dizendo: não deixa que as afrontas te paralisam. É tempo de tomar posição. Porque Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te instruo. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não se curva, aleluia. Ainda que te jogar na caverna, ainda que te jogar na fornalha, aleluia. Não temas, porque Ele estará contigo. O momento, irmã, é difícil. O diagnóstico é ruim. Se Ele está dizendo não temas, você não tem que se preocupar com essa afronta. Você só tem que me adorar. Você só tem que me exaltar. Você só tem que me glorificar nesta noite. Porque essa afronta não vai te destruir, mas vai te dar vitória. Aleluia. Irmã, você fala porque não é você que está passando. Você pode ter certeza, para mim está aqui hoje, dizendo para você não temer a afronta. Não se acovardar diante das afrontas, mas crer no Deus que te dá livramento nesta noite. No Deus que te levanta, no Deus que te diz não temas, porque eu estou contigo. Essa peleja tu não terás que pelejar, mas eu, o Senhor, pelejarei contigo. E tu
somente vai me glorificar e me exaltar. Então, irmão, não baixa a guarda. Não baixa a cabeça. Se levanta. Toma a tua harpa. Toma a tua espada. E vai para a batalha. Porque Ele garante a vitória para você. A batalha pode ser estreita. Pode estar se levantando guerras contra guerras. Mas você não será atingido. Porque Ele diz, eu envio anjo. Nesta noite, eu acampo anjo. Esta noite, eu envio e te dou livramento. O irmão que... Isso, você, irmão. Vem mais aqui, irmão. Você aí. O irmão lá. Eita, irmão. Eu sei que está difícil. Mas Deus está dizendo, não temas as afrontas. Não temas os levantes. Aleluia. Porque quem te deu o nome foi Ele. Aleluia. Ele te deu o teu nome e o teu sobrenome. Aleluia. Porque quando você estava lá no lamaçal, irmão, aleluia, lá no mundo da droga, aleluia, Ele te libertou. Foi Ele que te libertou. Foi Ele que deu, aleluia, o sangue por você. Não foi nem a tua mãe, nem teu pai. Foi Ele. Então, nesta noite, toma a tua espada e começa a, aleluia, pelejar. Porque muito longa será a tua caminhada, viu? É longa a tua caminhada. E o Senhor diz assim, irmão, que aonde você chegar, aleluia, como Deus usou tua boca para falar nesta noite, vai estar a palha seca. Mas no momento que você chegar, aleluia, vai ser tronco, aleluia, aleluia, vai ser labareda, porque Deus te escolheu para levar boas novas. Em nome de Jesus. Então Deus diz, muita foi as afrontas. Por esses tempos, por esses dias, você até pensou em desistir, mas você não desistiu, não foi porque ninguém orou, foi porque o Deus que te escolheu e que te fez promessa, Ele garante aqui nesta noite. E se prepara, viu? Prepara as tuas malas, Jesus Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele vai querer te usar e é muito por aí. Aleluia. Tem muitos jovens, aleluia, que estão prisioneiros. Que estão, aleluia, prisioneiros. Aleluia. Dizendo em Caribe. Mas Deus, Ele vai te levantar. Ai, deixa e tu vai. E o Senhor vai fazer coisas grandes através da tua vida. Aleluia. Tem 3 pessoas aqui nesta noite que você disse assim, meu Deus, eu tenho que ir ali, mas essa afronta foi tão grande. O que eu estou passando, só Deus é que sabe. Que bom que só Deus sabe. Aleluia. Nesta noite, Deus está jogando por terra essas afrontas. Aleluia. Porque não era para você estar aqui hoje, agora, nesse momento. Aleluia. E para você saber que é com você, você fala assim, meu Deus, será que sou eu mesmo? 3 pessoas que o Senhor me revela nesta noite. Você sabe por que veio as afrontas, minha irmã? Para você desistir de não vir aqui neste culto hoje. Porque nesta noite o Senhor está dizendo assim, ó, estou eu despedaçando o jugo. Eu estou vendo corrente sendo quebrada. Eu estou vendo corrente sendo despedaçada. Você sabe por quê? Porque o teu, aleluia, é plano de Deus. É projeto do Altíssimo. E querendo Satanás ou não, vai se cumprir a promessa que Ele entregou. E uma dessas pessoas, aleluia, você sabe que foi um grande livramento por esses dias. Foi fechado a cova, aleluia.
para que você saiba que Ele é Deus e que Ele está aqui e Ele está entregando esta vitória hoje. Aleluia! Porque Ele tem amor pela tua vida. Eu queria orar por essas 3 pessoas que me revelam o Espírito Santo de Deus. Uma dessas pessoas passou o vale, estava aberta assim, ó. Aleluia! E você quase foi. Mas o Senhor te segurou e te colocou de pé para você saber que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Foi pelo um fio. Se Ele mandar, eu vou te buscar. Mas se Ele não dar ordem, eu não vou. Aleluia. Você quer a tua vitória? Aleluia. Eita glória. Você quer a tua bênção? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, mano. Oh, aleluia. Foi a mão do Deus vivo. Foi a mão do Deus vivo que fechou a sepultura, filha. Ai, rebexa, rabadácia. Já tinha tido entregue, mas o Senhor enviou o anjo para quebrar a barreira, para despedaçar o jugo, para te entregar hoje a tua vitória, viu? Então só adore a Ele, porque é Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Ele diz, filha, que toda a afronta do diabo foi destruída aqui nesta noite, e que tu vai dizer: eu sirvo um Deus vivo que me libertou, que me salvou e fez coisas novas no meio meu e no meio dos meus. Aleluia. Toma posse nesta noite, filho. Oh, Glória aleluia. a Deus, aleluia. Deus é poderoso, Aleluia, irmãos. Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Deus manda dizer para você, irmã, que você não se manda. Levanta, irmã, vem aqui. Vem aqui que eu vou orar por você. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Mas o Pai está dizendo assim, ó. Se você está aqui, porque eu te escolhi. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Jesus. E Ele diz que as afrontas têm sido, aleluia, tem sido pesada, mas maior o que Ele tem para te Glória a entregar. Deus. Viu? Será lindo o que Ele tem para te entregar. Aleluia. Às vezes nós olhamos para você, irmã. Aleluia. Às vezes nós dizemos, mas por que desse jeito? Mas a cruz é só você e Ele. Glória a Deus. O que você tem carregado por estes tempos. Você, irmã, se eu estiver falando coisa minha, pode me mentir aqui. Mas por esses dias você diz assim, meu Deus, parece que eu só vim para isso. Parece que eu só vim para sofrer. Por que que o fardo está sendo tão pesado para mim? Eu quero te dizer, irmã, que os escolhidos são provados. Aleluia. Mas no final, eles são aprovados pelo Criador. Aleluia. Viu? E grande será a vitória. Viu? Quero dizer para a irmã, você não é ser. Você não se manda. Quem te manda é Ele. Glória a Glória a Deus. Deus. O caminho está sendo doído. Mas continua. Porque a vitória será maior. Glória a Bem? Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero saber quem é as 2 pessoas que o Senhor revelou nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Pai Santo. O Senhor está quebrando. Uma foi a irmã ali, ó. Tinha mais 2 pessoas. Você quer a tua bênção, irmãos? Você quer a sua vitória? Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Você chegou aqui porque Ele trouxe-se. Ele que te trouxe aqui. Glória a Deus.
Porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas é do jeito dele. Aleluia, Jesus. Eu não conheço você, irmão, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia, Deus. E ele diz que vai haver uma proposta. Glória a Deus. Eu não sei aonde tu trabalha, Deus, em nome de Jesus. mas ele é o Deus que abre a porta e fecha a porta. Glória a Ele é o Deus. Deus que muda a história. Em nome de Jesus. Mas ele manda dizer desta maneira, que o nome dele tem que ser glorificado. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus ele quer falar, ele nos coloca até na UTI para ser falado. Eita, Deus. Para o nome dele ser exaltado. Aleluia, E muitas Jesus. das vezes nós falamos assim, o homem apressou, o homem quis desse jeito, é desse jeito, vai ter que ser desse jeito. Mas Deus diz assim que quando ele está no negócio, Glória a Deus. derraçu, kiminaio, kirimi komalabaio, kerandi, ricalabaio, derraçu, Glória ao kiminasai. teu santo nome, Jesus. Quando eu estou no negócio, eita, eu mexo aqui, eu mexo ali, eu coloco lá, e eu tiro daqui, e eu coloco de lá. Em nome de Jesus. Mas eu honro os meus. Glória a Deus. Então honra o nome do Senhor, porque tem proposta grande para a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas não nega o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, você. Irmã, vem aqui. Aleluia. Com espada de decai, decandarácia, quebrando e despedaçando lá, ó. Tudo que está. Eu vejo assim, ó, irmã, ó. Eu vejo assim, ó, irmã, ó. Eu vejo assim, ó, biquinai, ó. Eu vejo assim, ó, irmã, ó, embrulhado, mas hoje, ó. E o meu nome será glorificado, porque corrente caiu por terra, e o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado. O que está acontecendo? É a mão de Deus, 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 é a mão dele despedaçando e colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia. É hoje. É hoje que a afronta cai por terra, porque o Deus que eu sirvo está dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu já estou adiante, te entregando uma vitória. Aleluia! Rica labai de com rabadagassurianda. Rica laba xarabacai. Ei, te comando, comandagassúria. Papai. Se levanta, irmãos. E estende. Aleluia. Cadê a outra irmã, irmãos? Cadê a outra serva do Altíssimo? Aleluia. Quer a vitória? Aleluia. Quer a vitória? Aleluia. Deus, Ele é bom. Aleluia. Deus, Ele é Deus de misericórdia. Aleluia. Deus, Ele é tremendo. Irmão, se levanta nesta noite. Vamos estender a mão aqui. Aleluia. Para a serva do Altíssimo. Glória a Deus. Pai, Em nome de Jesus. eu sei que quando o Senhor quer, Oh, Deus Santo. o Senhor proporciona coisas para a nossa vida. Verdade, Jesus. Porque comigo, Pai, não é Oh, diferente. Deus. Muitas das vezes, Deus, tu és. o Senhor faz um reboliço lá na minha casa. E eu vou, Pai, parar na Santa Casa. Porque lá, muitas das vezes, tem pessoas que precisam de uma palavra, Sim, Deus. que precisam, Pai, que Sim, Jesus. eu esteja intercedendo. Porque o Senhor disse na sua palavra que aonde nós colocar, ó Pai, as plantas dos nossos pés, Glória a Deus. será bênção. E muitas das vezes o Senhor me toma lá na minha casa, porque eu moro lá perto, né, Senhor?
E o Senhor me leva lá mesmo com dor para passar pelos médicos. Porque o Senhor é o meu dono. O Senhor, Pai, conhece o meu interior. O Senhor conhece os meus planos. O Senhor conhece os meus passos. E muitas das vezes o Senhor me empurra lá e me coloca lá dentro, Senhor, para me interceder pelas vidas. E com a tua serva não foi diferente. Ela não entendeu nada. E muitos que aqui estão não estão entendendo também. Muitos até mesmo indagaram, Senhor. Por que não me avisaram? Por que não me comunicaram? Por que, aleluia? Mas o Senhor tem a sua forma de trabalhar. E a senhora, Pai, quis o Senhor assim usar a tua serva desta maneira, no momento certo. O Senhor usou, Pai, de um algo que tinha, Pai, dentro do corpo físico dela. E colocou lá no ouvido dos médicos que andasse, ó Pai querido, chamasse a tua filha a estar lá. Porque naquele dia foi preparado pelo Senhor. Porque aquela alma que lá estava precisava ouvir que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e que não existe outro Deus a não ser o Senhor. Porque todo mundo na face da terra terão que reconhecer que tu é o Senhor, que o Senhor é Deus sobre os céus e a terra. Porque o Senhor veio, Pai, para todo aquele que, meu Pai querido, que testifica que o Senhor é Deus, para que todo aquele que confessa o Senhor como seu. Aleluia, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor virá quando a palavra for pregada aos quatro cantos do mundo. E quando não se houver ninguém para ser, ó Pai querido, entregue. O Senhor virá. E eu creio que há muito pouco tempo, Senhor. Então, Senhor, nesta noite eu sei que eu não estou aqui somente pregando para essas pessoas que aqui estão, Pai. Mas para muitos que estão aí, os vizinhos da esquerda, do fundo, da frente, da casa da nossa irmã, que o Senhor está às portas e que o Senhor está vindo buscar o teu povo. E todos aqueles que confessar que o Senhor é Deus. Aleluia. Ah, Senhor, terá um lugarzinho aí, Pai. Glória a Deus. Porque o Senhor foi preparar lugar. E em breve o Senhor voltará. Então eu quero te pedir, aonde houver uma mulher, um homem, não importa a situação deles, se eles são macumbeiro, feiticeiro, se eles são prostitutos, se eles são drogados, Senhor, não importa quem seja o homem, mas que nesta noite seja tocado pelo poder e a glória do teu Espírito Santo. Aleluia. Porque tem muitas pessoas doentes hoje. Glória a Deus. Mas estão doentes porque não conhecem o Senhor. Aleluia. Nós estamos no processo hoje aqui. Glória a Deus. Junto com a nossa irmã, que já passou pelos médicos aqui da terra. Aleluia. A qual o Senhor deu sabedoria. A qual o Senhor mostrou para ele o problema que estava afligindo a vida da tua serva. Glória a Deus. Então, nesta noite, Pai, o Senhor levou a tua filha ali também, Pai, para dizer que o Senhor é o único, poderoso, verdadeiro e pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Então, nesta noite, eu quero, Pai, diante da tua palavra, quando o Senhor foi decretado ali, que o teu servo iria morrer, e ele disse, vou acrescentar os teus dias 15 anos mais. Glória a Deus. Eu quero pedir ao Senhor que se acrescenta 15 dias mais. 15 anos mais da tua filha na face da terra. Porque 15 anos eu não sei quanto é, Senhor. Mas o Senhor sabe o momento e a hora de ter com o Senhor. Então essa é a minha oração, Pai. Mas que a partir de hoje ela venha sentir, Pai, vigor. Que ela venha sentir, Pai, firmeza. Que ela venha cada dia mais ser estrutura nesta terra para levar a tua palavra. Aleluia. É o que nós te pedimos, Senhor. E eu já quero abençoar
esta casa, quero abençoar todo o familiar dela. E que ela cumpra, Pai, muitos anos na tua presença, junto com seus familiares. Porque essa casa vai ficar pequena pelos planos e o projeto que o Senhor tem neste lugar. Eu creio, Pai, e profetizo na vida da tua serva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu creio. Eu posso ir para minha casa flutuando, porque é o que eu como, é o que eu estou sentindo aqui, viu? Glória Glória Eu a estou Deus. flutuando, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu estou flutuando na presença do Altíssimo Aleluia. nesta noite. E eu acredito que o Senhor fez tudo que Ele tinha que fazer através da minha vida neste lugar. Glória a Amém, Deus. irmãos? Aleluia. Eu quero pedir perdão para o irmão, que eu creio que eu já passei, né? Do horário, né? Oh, meu Deus. Passei mesmo. Meu irmão me perdoou, tá, irmão? Mas eu fiz o que Deus Glória a Deus. entregou eu para entregar. Que se eu vou levar para casa, né, irmão? Não posso não, né? E eu creio, irmão, que coisas grandes. Ó, irmãos, não se curva diante das afrontas de ninguém. Sabe por quê? Porque você só deve satisfação, sabe para quem que é? Para aquele que te libertou. E quem te libertou não fui eu. Não foi meu esposo, não foi o pastor, nem a irmã, nem as irmãs missionárias. Quem te libertou chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E Ele foi preparar lugar para mim e para você. viu? Glória a Deus. Ele ainda não voltou, tá, irmão? Mas Ele deixou um consolador dentro de nós. Que você pode entrar no teu quarto e indagar Ele, conversar com Ele. Pega a cadeira e põe assim, ó. Hoje eu tô, ó. Hoje eu tô. Se você não quiser ir, não vai. Ora ali, busca ali. Ele vai estar ali, irmão, te respondendo aquilo que você quer. Tem pessoas que pensam que tem que estar na igreja todo dia, tem que estar na igreja. Isso daí, irmãos, eu não estou falando para ninguém ir para a igreja não, tá, irmãos? Quero que você entenda. Mas às vezes é você com Deus. É você e Deus com você. Porque às vezes nós estamos tão corridos, nós estamos sobrecarregados por líder, por pessoas, que às vezes nós não paramos um momento para ouvir a voz de Deus. E aí fazemos as coisas que Deus não está se agradando. Tomamos os pés pelas mãos e fazemos as coisas. E lá no final nós vamos dizer assim, meu Deus, não era para me ter feito isso, né? Mas eu acabei fazendo. Por quê? Porque eu não tive um tempo contigo, pessoalmente contigo, eu e você e eu. Então, aprenda nesta noite. Amém. Quando você quer falar com Ele, puxa a cadeira, leva para o seu quarto e fala assim, ó, hoje eu preciso me chaquinar contigo. Hoje eu quero, olha, abrir meu coração para o Senhor. E aí você abre e Ele vai te direcionar o que você deve tomar, que atitude você deve tomar. Porque Ele fez assim, Ezequias. Primeiro ele rasgou as vestes, colocou o saco e foi para o quarto, para a casa do Senhor, orou, buscou, e depois, além disso tudo, ele falou assim, agora eu vou perguntar para quem também sabe das coisas. Vou lá no profeta Isaías, porque Isaías ele já conhece mais também, né? Ele sabe a estrutura que Isaías tinha, e ele foi e falou assim, vai lá e pergunta para Isaías, o que eu devo fazer, o que eu posso, que direção eu vou tomar? Ele falou assim, fala para ele que ele não precisa temer. Então hoje, não precisa temer. Quem tem o Deus, aleluia, de Israel, não precisa temer. Aleluia. Se consultou Deus, você se prostrou diante do Senhor, então vá em paz, porque o Senhor é contigo. E eu agradeço a oportunidade, seus palmas glorificam o Senhor.